novamente todos os colegas. Boa noite a todos os macaranienses da sede e zona rural, dos distritos Vila Isabel, Vila das Graças e Itabaí, de toda a zona rural, especialmente para os moradores da região das Frutas, a quem eu tenho um grande apelo e vários amigos. Senhor presidente, a sessão de hoje nos coloca diante de alguns desafios em nosso município. Desafios esses que alguns, infelizmente, não dependem só dessa casa, dos 11 vereadores, para resolver. Outros desafios não dependem da casa para serem resolvidos, mas estaremos aqui para pedir, cobrar aos responsáveis por isso. Foram levantadas algumas questões, eu fiz algumas anotações aqui, da questão da pandemia, que é o que se mais colocou, que exige uma destreza muito grande do poder público, em todos os níveis, e também da nossa comunidade, de nós como cidadãos, como moradores de nossa Macarani. Por que falo isso? Volto no início das minhas palavras, quando falei que algumas situações dependem do poder público para serem resolvidos, outras não. Mas depende mais ainda da questão de uma união de todos, inclusive da nossa comunidade, para que possamos diminuir esses índices aqui na nossa comunidade. Estamos obedecendo um decreto estadual, que foi da quinta-feira passada, que foi ampliado hoje, foi ratificado por um decreto municipal, o decreto 1380, do dia 26/2, e posteriormente hoje, 1381, com autoria de hoje, assinado pela prefeita municipal. Esse decreto ele segue o que o governo do estado coloca na questão das restrições de circulação de pessoas e abertura de comércio. O STF ele deu autonomia aos estados e aos municípios para gerir a questão durante a pandemia. Eles mesmos deram aos municípios essa autonomia. Então, aqui no Macarani não deixa de ser diferente. Nosso município ele tem autonomia, a nossa prefeita tem autonomia, como foi colocado aí por alguns colegas, de ações, para desenvolver ações para que possa diminuir esses malefícios da circulação do vírus, que vá desde a questão da ocupação de leitos, até mesmo a questão da preocupação com o comércio. Eu acho salutar essa preocupação com o comércio, o vereador, o colega Nilton colocou, o Márcio, o colega Emanuel, essas questões que são pertinentes a gente está discutindo aqui. Inclusive, na reunião que tivemos com a prefeita, eu quero aqui... Alô? Vereador Titanic, liga o microfone. Se quiser avisar, pô. Beleza? Estou escutando? Liga o microfone aí, vereador Titanic. Pronto, André. Prosseguindo, essa reunião, eu coloquei na sessão passada, ela foi muito boa. Eu até coloquei lá no dia prefeito que outros assuntos importantes para o município, que também fossem nós, vereadores, independente do lado, da posição política, quando eu falo política partidária, que a gente está aqui, ratifico as palavras de Nel, a gente está aqui para fazer política para o povo e pelo povo, não política partidária. O que for bom para o nosso município, com certeza, estaremos aqui de braços abertos. Que essas reuniões nós fôssemos convidados para outras reuniões de importância, como essa que foi colocada na questão da pandemia. Estarei sempre que possível participando, independente de lado político ou não, nessas reuniões para dar opinião. Então, assim, existe essa preocupação, mas existe também a autonomia do município para, claro, tentar afrouxar algumas medidas, se possível. A gente não está aqui colocando que tem que abrir tudo, que tem que fechar tudo, não. Acho que tem que ter um meio termo, a gente tem que aprender
a conviver com essa doença. A doença não vai passar agora em 15 dias, ela não vai terminar com 7 dias, com 15 dias, ela vai perdurar mais tempo, até que toda a população, a sua grande maioria, seja vacinada. É o que não está acontecendo, infelizmente, em todo o Brasil. Uma demora muito grande para se vacinar as pessoas, isso é preocupante. E já essa questão de uma nova variante, uma nova mutação do vírus circulando já bem próximo da gente em Tapetinga. Quem me garante que em Macarani já não tem essa variante do vírus circulando? Isso nos preocupa muito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar alternativas, sugestionar alternativas para o poder público. Uma das sugestões que eu venho dar aqui hoje, inclusive depois eu quero fazer um indicativo por escrito, um requerimento, né, que se possa ver uma maneira de isentar alguns pequenos empresários do nosso município que mais sofreram com a pandemia de alguns impostos municipais, tipo IPTU e ISS. Essa é só uma sugestão, estou aflorando aqui uma ideia que possa ser uma ação do Poder Executivo que venha a minimizar esses efeitos. O colega Nel colocou muito bem aí, eu já tinha colocado essa questão aqui do IPTU, ninguém fala, você não vê governante nenhum falar de vai pagar menos imposto esse ano por conta que teve a pandemia. Você não vê o governo federal, agora vai começar a questão do imposto de renda. Ninguém determinou nada que você vai baixar a alíquota do imposto de renda para poder compensar as perdas que tiveram nesse ano para os autônomos, principalmente para os comerciantes, pequenos comerciantes que sofreram bastante, né? Nessa questão da restrição, essa semana, uma pessoa que vende espetinho na rua foi barrada, né, porque não poderia vender seu espetinho por conta do decreto, tranquilo. Mas o que essa pessoa pode ter de contrapartida do poder público, tanto a nível municipal como estadual e federal? Vai voltar o auxílio emergencial. Sim, mas o quê? A gente tem que estar discutindo isso com a comunidade, acho que é uma questão pertinente, preocupante, a gente tem que se preocupar com as vidas, sim, como o vereador Nel colocou aí, né, citou o nome da colega Pauline, que teve o seu pai acometido, eu também tive a doença, sei como é que é, e vários outros colegas podem ter tido a doença, uns com menos sintomas, outros com mais, alguns familiares, ontem mesmo, essa semana, eu tive uma prima que morreu por questão de Covid. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem que ter a preocupação também com a questão das vidas das pessoas, porque se não trabalhar, quem é que vai garantir esse sustento? Quem é que vai dar esse dinheiro? Eu acho que se o auxílio emergencial fosse feito de forma adequada, na época do ano passado, que muita gente que não tinha necessidade recebeu, isso é fato, em Macarani eu conheço várias pessoas e posso pontuar várias pessoas que receberam, que saiu a lista, né, inclusive políticos, que receberam, que a gente sabe que não tinha necessidade de receber esse auxílio. E várias outras pessoas, empresários, fazendeiros, enfim, aquela questão do jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Talvez, se essa condição fosse dada realmente, quem realmente precisa, de forma adequada, talvez o dinheiro pudesse ter sobrado para atender mais gente a partir de agora, com essa segunda onda. Então, isso é muito preocupante, eu acho que a gente tem que analisar isso, é um apelo que eu faço à prefeita a ter dessa questão, se houver possibilidade, a gente não pode propor essa lei porque vai mexer na questão da renúncia de receita, né? Eu acho que, por conta da pandemia, tem que ver juridicamente se o executivo pode fazer isso, dar esse benefício a essa comunidade, ou então mesmo baixar o valor do IPTU para aqueles pequenos empresários, para aquelas pessoas mais carentes, né? Na lei de IPTU já existe uma isenção a pessoas que são aposentadas com mais de 65 anos, que têm até 100 metros quadrados, então a gente poderia dar uma mexida nisso aí. Se o executivo mandar para aqui para casa, tenha certeza que a casa vai analisar com bons olhos e vai poder também ajudar dessa forma a comunidade. Então, acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu queria cobrar, né, até uma cobrança, uma forma de sugestão também, que na época surtiu um efeito, foi a questão das orientações permanentes dentro do comércio. Né, aquela turma que ficava com a camisa Covid, escrito, se não me engano, amarelo, que ficava cobrando que as pessoas usassem máscara,
né, e que os comércios só deixassem entrar determinadas quantidades de pessoas por vez. Então, acho que isso, se o comerciante não está se adequando a isso, eu acho que tem que haver essa parceria, né, voltar a isso, que acho que funcionou até o mês de outubro, se eu não me engano, né, do ano passado, para que se veja a possibilidade de voltar. Tem um apelo que eu faço, um pedido que eu faço ao chefe do executivo. Nós estamos, senhor presidente, e demais colegas, a questão, o colega Edmilson questionou aí da questão da divulgação dos dados. Eu achei uma coisa interessante, queria até parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde, da Vigilância, em nome da enfermeira Vera, um gráfico com números atualizados por semana. Então, a gente teve um pico de 7 a 13/2, com 30 casos novos durante aquela semana. E de lá para cá, a gente vem caindo, 25 casos e agora 20 casos na última semana, casos novos notificados, né? Então, se tiver esse acompanhamento, eu acho que a gente pode justificar no futuro, né, próximo, um afrouxamento ou não, ou um endurecimento maior, porque a comunidade vai estar sabendo do que, por que está fazendo esse relaxamento ou esse endurecimento dessa questão das restrições de circulação e de abertura de comércio. Eu acho que se ficar divulgando dessa forma, é uma informação a mais para a comunidade, que justifica a ação, a tomada daquela atitude. Então, eu queria parabenizar a Secretaria de Saúde por ter feito dessa forma. Eu achei muito interessante esse gráfico por semana epidemiológica, para que as pessoas possam acompanhar. Senhor presidente, sobre a questão dos funcionários das ALEA, eu queria até colocar aqui, existe uma lei, que é a Lei 343, de maio de 2019, que foi votada nessa casa, por autoria do Poder Executivo, que é a Lei de Benefícios Eventuais, né, que ela trata de regularizou alguns benefícios eventuais, tipo auxílio funeral, aluguel social, enfim, auxílio viagem, entre outros. Tem uma sugestão, se a prefeita estiver escutando, posso levar para ela depois, que uma adequação nessa lei, né, eu acho que poderia ser mais rápido para poder atender esses 70 funcionários, 70 famílias das ALEA que se deslocam para Itapetinga, né, até porque foi uma promessa que a prefeita fez durante a campanha de dar esse apoio, né? Esse apoio era dado e, por questões jurídicas, foi o que nos passou a prefeita no momento daquela reunião, que não poderia mais ser dado. Mas aqui, a gente o presidente Marlon já levou uma sugestão, eu estou trazendo outra aqui para ver se poderia adequar, poderia ser mais rápido. E volto a falar, chegando alguma lei aqui que resolva isso, tenha certeza que essa casa falo por mim, a gente vai pedir dispensa de parecer das comissões e votar, se possível, no mesmo dia, para que essa ação seja efetivada o mais breve possível. Senhor presidente, para finalizar aqui minhas palavras, eu queria pedir, né, eu entrei em contato com alguns moradores, não obtive essa resposta, mas se já foi resolvido, eu quero parabenizar, se não, eu quero cobrar a questão do apoio dos funcionários do SAAI, né, da empresa SAAI, na questão da manutenção da rede de água lá na região das Frutas, né? Na gestão passada foi feito um investimento em parceria com os moradores de lá, hoje deve ter mais de 20 famílias, e essas famílias sofrem quando quebra alguma peça ou quando a rede precisa de uma manutenção, porque depende de máquinas, depende de peças, e às vezes são todos pequenos produtores que usam a água lá nas suas pequenas propriedades, né? E para que o SAAI possa garantir, continuar dando essa manutenção na rede. Queria aqui fazer um apelo ao diretor do SAAI, né, eu não sei se a prefeita levou até ele essa solicitação, mas queria registrar aqui, que conste em ata, para que o SAAI se sensibilize, qualquer coisa vá lá, eu me disponibilizo aí a acompanhar a visita do SAAI, para que possa dar assistência, dar manutenção na rede a essas 20 famílias que lá residem hoje. Muitos residem nas próprias fazendas, pequenas propriedades, e de lá que tiram o seu sustento. Então, essa questão da manutenção dessa rede de água lá, que é da água que vem da pingadeira. Senhor presidente, do mais é agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui,
parabenizar aí a equipe toda, parabenizar os colegas vereadores, está inovando hoje, né, participando dessa sessão dessa forma, em casa, para cumprir esse decreto, tanto estadual como municipal, da questão da não circulação, e que todos possam tirar um bom proveito e que a população dentro de casa também possa estar acompanhando. E que logo, breve, queira Deus, rogar a Deus que a gente volte à nossa normalidade. Boa noite.